Ok, vamos começar a gravar. Portanto, a nível destas aprendizagens essenciais que não existem para cidadania e desenvolvimento, há todas as aprendizagens das outras disciplinas e dos outros departamentos que concorrem, objetivamente, para esta temática. Um agradecimento também à Clarice Ferreira, que é professora de Biologia e Geologia, que está em mobilidade estatutária na TAGIS. Eu vou dizer o que é TAGIS, porque eu também não sabia. Embora a Clarice esteja, porque a DGE tem 10 docentes em mobilidade estatutária, a DGE é o Ministério da Educação, mas que passa diretamente pela DGE e por esta equipa que aqui está. A sua mobilidade, a TAGIS é o Centro de Conservação das Borboletas de Portugal. E, portanto, para esta biodiversidade, nada melhor do que começar com borboletas. E depois também um agradecimento ao arquiteto Ricardo Zucht, que é professor associado da Universidade de Lusíada de Lisboa, que tem uma série de, enfim, até escolas já edificou, e tem uma perspectiva muito interessante que nos trará aqui já no final desta nossa sessão. E, portanto, feitos os agradecimentos, feito o contexto em que nos encontramos, iria pedir à Clarice para fazer a primeira intervenção. Portanto, faça favor, Clarice. Olá, muito boa tarde. Eu vou começar por partilhar o meu ecrã. Primeiro de tudo, quero agradecer. Vou colocar isto um bocadinho assim de lado. Não sei se consigo colocar isto de lado. Pronto, está melhor. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade que estão a dar ao TAGIS, Centro da Conservação das Borboletas de Portugal, e ao Serviço Educativo, aqui representado por mim, Clarice Ferreira. É a primeira vez que esta ONG tem um professor em mobilidade e pode desenvolver um serviço educativo com as escolas e com o público em geral. Eu aqui na minha apresentação, a minha apresentação chama-se Biodiversidade em Meio Urbano, Conhecer para Proteger. E vou começar. Os tópicos que irei abordar serão o que é a biodiversidade, a Estratégia Europeia da Biodiversidade, a Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. O segundo ponto serão espaços urbanos versus biodiversidade, ecossistemas e as relações tróficas como terceiro ponto. Quarto ponto, funções dos ecossistemas. 5, ameaças e oportunidades à biodiversidade na cidade. O que é a biodiversidade? Esta é uma pergunta que todas as pessoas gostam de ver respondida e tem uma resposta muito complexa. O que eu pretendo aqui é apenas dar 3 tópicos sobre a biodiversidade, falando da diversidade de espécies, a diversidade genética e a diversidade ecológica. E poderia ficar aqui assim a fazer uma apresentação apenas a falar do que é a biodiversidade. Não será hoje o caso, temos as horas contadas. Ainda resolvi colocar aqui assim uma ilustração que representa a distribuição da biodiversidade a nível do planeta Terra, e o que se pode ver aqui assim, uma vez que o tamanho das espécies que aqui estão representadas representam um número de espécies, podemos, através desta ilustração, perceber que os insetos efetivamente ocupam uma grande parte da biodiversidade no planeta Terra. Ainda há muito para conhecer sobre as espécies de insetos. Já conhecemos muito, mas ainda há muitas outras espécies para conhecer. E temos também que perceber, neste momento, quais são as espécies que estão a ficar extintas, porque para termos esta noção, primeiro temos que saber o que é que existe para saber o que é que está a ficar extinto. Aqui está representada a mosca, que tem efetivamente o maior número de espécies, mas, por exemplo, está aqui uma medusa ou um equinoderma que estão muito mais pequeninas porque o número de espécies é muito menor. Como professora que sou, acho que é sempre importante enquadrarmos, quando falamos de espécie, podemos falar aqui do conceito de espécie, mas é interessante enquadrarmos naquilo que nós ensinamos e, efetivamente, nós ainda ensinamos a classificação em 5 reinos, segundo o Whitaker. E também ensinamos nos 3 domínios e etc. Mas, efetivamente, há necessidade de fazer uma revisão a nível dos conteúdos
e atualizar um pouco as matérias que nós estamos a lecionar aos nossos alunos nas aulas. Aqui, na classificação em 5 reinos, podemos ver o reino planta, o animal, o fungo, o protista e o monera. E também gostava de chamar a atenção que há uma hierarquia na classificação e hoje vamos falar mais em relação ao conceito de espécie e talvez um pouco de género e até mesmo ordem, porque na minha apresentação nós também vamos falar das ordens. O TAGI, Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, tem um trabalho muito importante que é os insetos em ordem, com uma grande expressão a nível nacional e escolas, e que mostra a diversidade dentro da classe dos insetos, a diversidade dos insetos ao nível das ordens. Daí eu queria também colocar aqui um slidezinho destes. Gostaria muito de chamar a atenção, porque nós estamos em 2021 e temos uma estratégia europeia para a biodiversidade até 2030. E a frase-chave dessa estratégia é trazer a natureza para as nossas vidas. E, efetivamente, nós neste momento estamos fechados dentro de casa a tentar cumprir o confinamento e a melhorar a saúde do planeta Terra e a nossa saúde, precisamos de estar mais em contacto com a natureza. Porquê? Os cientistas já escreveram sobre o assunto, mas não é preciso ler um artigo científico para perceber que quando fazemos um caminho na natureza, ou temos a natureza ao nosso lado, dentro de nós, efetivamente a natureza faz-nos bem, faz-nos sentir bem, faz-nos ter saúde mental e saúde física. E nós estamos todos a precisar de desconfinar e ir até à natureza. E os nossos decisores políticos deveriam estar a pensar neste momento como desconfinar e também como chegarmos até à natureza e sair das nossas casas, porque efetivamente as pessoas estão muito dentro de casa neste momento. Trazer a natureza às nossas vidas é super importante e eu acho que esta mensagem tem que passar pelos professores, que neste momento estão em casa a dar aulas, até aos seus alunos e prepararem-se, assim como o país está a preparar-se, também prepararem-se para ir para o campo com os seus alunos. Isso é urgente. Os seres humanos neste momento estão a precisar disso. A Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade tem, efetivamente, pilares, valores, como a sustentabilidade, o conhecimento, a partilha e a participação, a responsabilidade. E, no fundo, pretende melhorar a conservação do património natural, o reconhecimento do valor do património natural e fomentar a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade. Tudo isso são recursos e estão ligados à economia, que é outra coisa que as pessoas também acham. O ecoescolas é mais para o ensino básico e depois no secundário sim, também alguns alunos participam, mas a economia fica completamente fora. Não, a bioeconomia é uma coisa muito importante e a biodiversidade está diretamente relacionada com a economia no planeta Terra e as pessoas têm que olhar para a biodiversidade, inclusive para fazer dinheiro. Espaços urbanos versus biodiversidade. Questão-problema, eu pus esta questão porque, efetivamente, numa conversa com uma criança, com um aluno meu também, ele pôs essa questão e eu resolvi, olha, que interessante, eu vou lá pôr uma questãozinha na minha apresentação e essa questão-problema é, será que as cidades podem promover a vida selvagem, melhorar a saúde física e mental através da conservação da biodiversidade e dos seus espaços verdes? Será que nós queremos viver numa cidade completamente sem espaços verdes ou queremos estar em equilíbrio com esses espaços verdes e a promover inclusive a vida selvagem? Já existem artigos científicos a mostrar que os espaços urbanos das cidades têm muita vida selvagem. Essa informação ainda não chegou às pessoas e as pessoas precisam de conhecer a biodiversidade, estar em contacto com ela, fotografá-la, colocá-la em redes que os cientistas inclusive possam as usar, redes sociais e todos nós vamos ter benefício sobre isso. Lisboa é uma cidade que tem muitos espaços verdes. Esta imagem não mostra de todo quantos espaços verdes Lisboa tem. No entanto, aqui podemos ver alguns, como por exemplo
Carrascal Silvado, Agricultura e Hortas, Ludaçais e Sapais, Prados do Aeroporto, tem muitos espaços verdes. Mas será que as pessoas conhecem a biodiversidade que está nesses espaços verdes? Essa é a questão. Corredor Verde Central. Há um corredor verde central em Lisboa que pretende fomentar a biodiversidade das espécies e fazer com que, efetivamente, os espaços tenham uma ligação entre si. Resulta da sobreposição de pequenas e médias zonas verdes e estão essencialmente ligadas ao Jardim Zoológico, à cidade universitária, ao estádio universitário, parque hospitalar, etc. E agora sim vou começar a pôr aqui umas borboletas lindas, porque efetivamente a nossa biodiversidade e as nossas borboletas de Portugal são muito lindas. Eu ainda não conheço todas as borboletas, já há publicações, os professores podem ter essas publicações, estão no Centro de Recursos do Tages, no nosso site, etc., que vos podem ajudar a conhecer melhor as borboletas. Esta que aqui está é a borboleta cauda da andorinha e pertence à ordem Lepidoptera. E eu vou continuar a passar muito rapidamente. Aqui o louva-a-Deus, mantis religiosa, da ordem Mantodea. Aqui uma joaninha que normalmente as pessoas não conhecem, a joaninha das 14 pintas, Coleoptera. Tenho-vos a dizer que estas imagens que eu estou a passar fazem parte de um artigo da Estratégia da Biodiversidade 2020 em Lisboa, e esse artigo mostra que efetivamente estas espécies estão em Lisboa. Eu estou a mostrar espécies que vivem em Lisboa. A borboleta zebra, Lepidoptera, a libélula exna mista, a bicha cadela, que é da ordem Dermaptera, aqui a libelinha iberomagrebina, que é da ordem Odonata, mais bonita ainda aqui num grande close-up do Albano Soares, nosso colega da equipa Tages, a borboleta nacarada, o escaravelho mergulhador, a borboleta do medronheiro, o percevejo zebrado de laranja, o nadador de costas, a cigarra, a casada e ainda, eu comecei pelos insetos porque estou no Tages, comecei pelas borboletas, mas o Tages tem trabalhos não só a nível das borboletas, como também insetos e como também biodiversidade, com as estações da biodiversidade. E agora vou falar um bocadinho sobre as aves também que vivem em Lisboa, por exemplo, o penareiro vulgar ou a coruja das torres. Temos também a gaivota de patas amarelas, o pica-pau malhado grande, o chapim azul, a estrelinha de cabeça listada, a lagartixa ibérica, o esquilo vermelho, o ouriço cacheiro. Temos musgos, é outra situação muito interessante, quem for estudar os musgos é espetacular. Temos os líquens, temos os fungos, e agora mostro-vos um bocadinho de um espaço verde, que é o Parque José Gomes Ferreira, onde o meu colega Albano Soares já identificou mais de 100 espécies de abelhas. Ora, para mim, eu cheguei ao Tages e este número era inconcebível, nunca tinha percebido, efetivamente, que poderiam existir mais de 100 espécies de abelhas diferentes. Neste momento, estou a aumentar os meus conhecimentos e, ao aprender com o Albano, gosto também de divulgar esse conhecimento através dos meus colegas professores e dos alunos das escolas. E acho espetacular que este entomólogo tenha feito este trabalho e, assim como ele, outras pessoas poderiam no fazer com a ajuda do Tages a descobrir a biodiversidade nos parques da cidade de Lisboa ou de qualquer outra cidade. Esta é uma das fotografias de uma das abelhas que o Albano teve a identificar, e agora vou-vos mostrar um bocadinho do trabalho dele, por exemplo, esta abelha cuco especializada numa outra espécie, porque esta abelha que aqui está, a Melecta albifrons, o que é que ela faz? Ela põe os ovinhos no favo onde a outra abelha tem lá o seu ovinho, Antophora pulmipes, colocam um ovinho num sítio. Ora, esta abelha aproveita-se, é tipo o cuco, aproveita-se desse ninho e mete também lá o seu
o vinho, a larva, quando eclode, vai aproveitar as reservas que estão lá e vai deixar o outro ovo, a outra larva, sem alimento. É uma abelha cuco. Esta é a tal espécie que a Melecta gosta de usar, principalmente ao nível das reservas, para as suas larvas se alimentarem das reservas desta Dantophora pulmipes. Entretanto, também vocês podem não saber, e eu acho super interessante, é que existem espécies de abelhas que estão especializadas na flora. Elas gostam só de uma determinada espécie pronto, de uma determinada espécie. Neste caso, da Policária paludosa, por exemplo, a Tetraloniella ibérica gosta muito de se alimentar da Policária paludosa, cujo nome vulgar é mata-pulgas ou erva pulgueira. Aqui a outra abelha cuco, o Tireus ramosus, que gosta de usar as reservas da Amegila albizna. Depois gostei muito de pôr esta aqui assim, porque efetivamente ela tem 3 milímetros e eu ainda não falei, mas por exemplo, está aqui assim representado que ela é polilética, que significa que ela gosta de se alimentar de diversas espécies de néctares de outras plantas. Esta aqui assim, gosta só de uma planta, é oligolética e gosta do plantago, e a Andrena orbitalis. Agora, voltando ainda à integração das espécies, porque estas espécies de abelhas vivem dentro de um ecossistema, ali na mata de Alvalade, temos sempre que ter em atenção os componentes do ecossistema, os abióticos, como a luz, temperatura, etc., e os componentes também bióticos e as relações que se estabelecem entre os seres vivos. Eu não vou avançar muito, isto também dava... podíamos estar aqui assim muito mais tempo a falar sobre isto e é muito interessante porque não se conhece quase nada sobre... Quantos minutos? Com certeza, pois já esgotou o seu tempo. Mas vou-lhe Sim, dar mais 2 minutinhos para concluir, está bem? Mas são mesmo só 2 minutos. Está bem. Depois temos aqui, por exemplo, a abelha buraqueira comum, e esta abelhazinha que aqui está, efetivamente, ela vive em sociedades com uma ou mais rainhas. Depois podemos ver uma relação de parasitismo, que estas moscas que aqui estão, isto é uma mosca que parasita vespas e as vespas por sua vez parasitam outros insetos. Há também relações de comensalismo, como este coleoptero que aqui está representado, cujas larvas vivem em ninhos de formigas. Temos também herbivoria, temos predação e, por exemplo, mostra aqui este percevejo, porque este é muito interessante, dos ombros brancos, que só gosta desta planta. Se esta planta desaparecer, desaparece o alimento e ele também vai desaparecer, por exemplo. Chama a atenção para vermos quem é que são efetivamente os polinizadores, os animais que fazem a polinização, e temos que perceber o papel dos polinizadores, porque neste momento a Europa toda está à procura de estratégias para melhorar a vida dos polinizadores, logo a nossa vida. E estes contribuem diretamente para a reprodução das plantas, produção de fármacos, biocombustíveis, materiais de construção. Os polinizadores têm um impacto económico e não queria deixar de salientar isso. Nós temos que olhar para a biodiversidade não só como uma coisa que está ali ao nosso lado e que vai estar para sempre, como efetivamente é super importante para o desenvolvimento da economia. E então deixo aqui esta informação. Os insetos polinizadores têm uma relação muito próxima com determinadas plantas e daí o estudo desta relação é urgente e também a divulgação deste conhecimento é urgente através dos professores e dos nossos alunos para percebermos que a borboleta do medronheiro precisa do medronheiro, por exemplo. Ou a borboleta cauda da andorinha, que já vimos, gosta muito de arruda e outras plantas, mas essencialmente arruda, funcho, etc. Ou ainda, por exemplo, estas que aqui estão gostam de gramíneas e têm uma relação específica. Ou esta que gosta desta planta. Já estou no ponto 4, estou quase a fechar.
Não, Clarice, peço desculpa, mas vai ter mesmo que acabar. Porque, Pronto. quer dizer, Então, não consigo, porque então, senão só um todos minuto, só um os minuto, outros... só um minuto. Não, peço desculpa, não vai ter mais nem um minuto, eu já lhe tinha dito 2. Porque é muito simples, é porque eu não consigo terminar isto depois Mas das pode 5 ficar na horas. discussão, pronto. Exatamente, Com exatamente, certeza. mas não conseguimos é retirar depois a todos os outros. Eu Então, agradeço muito, este acho... texto só termino com as funções dos ecossistemas que efetivamente eles têm uma função de suporte, de regulação e pronto. Ficamos por aqui e aguardo a discussão. Ok, sim senhor. Estão aqui a Eu perguntar se consigo. podemos mandar os e-mails as apresentações dos oradores. Sim, com certeza, sem problema nenhum. Este webinar não tem acreditação, portanto também já alguém tinha perguntado isso, não tem acreditação. E agradeço muito à Clarice este seu entusiasmo. Mas se quiser... Pode deixar o seu e-mail para quem quiser depois contactar a Clarice e a Tages através do bate-papo. 2 notas muito breves, enfim, é uma aprendizagem constante aquilo que aqui fizemos nestes cerca de 20 minutos e, portanto, gostava de referir 2 ou 3 notas. Estas questões da biodiversidade, depois a Clarice fala muito que estamos a precisar desconfinar e sair das nossas casas, todos nós ficámos, enfim, maravilhados com isto, porque estamos todos, efetivamente, a precisar de sair de casa. Trazer a natureza às nossas vidas, foi outro dos aspectos que trouxe aqui, e depois trouxe-nos aqui uma coisa muito interessante, no meu entender, que são as espécies que vivem em Lisboa. Falou da joaninha das 14 pintas, falou da borboleta nacarada e falou de muitos outros animais que eu tinha aqui registado também, insetos, que não quero eu gastar tempo e, portanto, não os irei mencionar. Pronto, ameaças e biodiversidades ficam na discussão. Exatamente. E, portanto, agradeço imenso a sua participação. Passaríamos para a Isis. A Isis, como vos disse na apresentação, é uma aluna da Escola de Marinha Grande Nascente, da Escola do Pinhal do Rei, frequenta o 8º ano, é aluna do quadro de mérito, do 5º, do 6º e do 7º ano, já foi vencedora do prémio dos Jovens Repórteres do Ambiente e vem hoje aqui falar-nos essencialmente de líquenes. Imaginem, líquenes dentro da escola. Isis, a plateia é toda tua. Obrigada. Então, boa tarde. Vou só aqui abrir a minha apresentação. Então, eu chamo-me Isis, tenho 14 anos e frequento o 8º ano da Escola Secundária Pinhal do Rei, na Marinha Grande, que apresenta uma grande biodiversidade devido à sua localização perto do Pinhal e devido à biodiversidade que ela apresenta, pois nós conseguimos apresentar e observar lá no nosso projeto do Clube Ciência Viva desde esquilos, cogumelos e líquenes, que é o que hoje vou falar. Temos aqui várias imagens de líquenes que se apresentam na nossa escola, desde líquenes em árvores, no solo, no pinhal ao lado da nossa escola, pronto. Então, mas afinal, o que são os líquenes? Os líquenes são associações simbióticas de algas e fungos, ou seja, relações simbióticas é quando os seres dependem um do outro, pois neste caso as algas fornecem compostos orgânicos aos fungos e estes impedem o ressecar das algas, garantindo-lhes um ambiente favorável para a sua sobrevivência. São conhecidas 20.000 espécies diferentes de líquenes, portanto há uma grande diversidade de líquenes e vou falar quanto à sua morfologia e ao seu habitat. Quanto à morfologia, eles podem ser crustosos, ou seja, semelhantes a uma crosta, como vemos aqui nestas imagens. Eu aqui optei por meter o nome comum e não os nomes científicos, portanto temos aqui um Pertussaria amarga e um líquen pó de ouro. Podem ser fruticulosos, ou seja, têm um aspecto geralmente ramificado, como podemos observar nestas imagens, do sol das árvores ou da Evernia ou Orzela do reino. Podem ser também foliáceos, semelhantes a pequenas folhas, que é como observamos aqui, como o líquen nos telhados e a flor de pedra. Quanto ao habitat, podem ser saxícolas, ou seja, vivem em rochas. Muitas vezes passamos por rochas e nem nos apercebemos que estávamos a passar por também líquenes.
Podem ser terrícolas, ou seja, vivem sobre o solo, como podemos ver aqui nestas imagens, e aqui vemos o solo com outros organismos e os líquenes. Podem ser foliculares, ou seja, vivem sobre as folhas, conseguem surgir nas folhas. Muscícolas vivem com os musgos, ou seja, temos aqui líquenes em convivência, digamos, com os musgos. E cortícolas, ou seja, vivem nas árvores. Podemos perceber que eles se instalam na casca dos troncos, dos ramos das árvores. Os líquenes reproduzem-se de forma assexuada, por fragmentação e por produção de esporos, surédios e icídios, que são transportados pela ajuda do vento. Temos aqui o exemplo dos organismos surédios e isídios, mas também de forma sexuada, com a ajuda dos apotécios, que são estes organismos aqui. Então, os líquenes e a sua importância ecológica. Eles têm a capacidade de absorver substâncias tóxicas que estão presentes no ar, portanto podemos classificá-los por bioindicadores, pois são sensíveis a alguns poluentes do ar. E, por regra, podemos entender que a presença de líquenes revela uma boa qualidade de ar. O que é surpreendente porque na nossa escola temos uma grande diversidade de líquenes e a nossa escola situa-se numa cidade industrial, ou seja, tem um ar mais poluído do que se fosse numa zona rural. Mas agora um minutito. De certeza que todos nós passamos todos os dias, agora não por causa do confinamento, mas quando desconfinarmos, vamos passar por vários líquenes que podem estar em telhados, muros, janelas, em árvores e rochas, como disse anteriormente, e até mesmo portas e portões. Ou seja, desde que os fungos e as algas consigam ter uma relação simbiótica perfeita, irá surgir um líquen. As utilidades dos líquenes podem ser úteis na medicina, pois os líquenes produzem compostos chamados ácidos liquénicos, que são usados na medicina tradicional já desde os tempos antigos. Estes compostos têm uma ação antibiótica, anti-inflamatória e até mesmo antiviral. Também podem ser usados na cosmética e na perfumaria, pois deles pode-se extrair compostos com propriedades aromatizantes usadas em perfumes e compostos que estabilizam e prolongam fragrâncias que são usadas em cosméticas, sabonetes, produtos de higiene, como produtos dentífricos. E por último, também se podem usar na tinturaria, pois já reparámos que os líquenes apresentam uma diversidade de cores, desde branco, preto, vermelho, laranja, castanho, amarelo e verde, e que durante vários séculos os seus pigmentos eram usados como corante vegetal. Hoje em dia, na indústria têxtil, usamos-los para tingir tecidos e lãs. Agora, como se fosse uma receita de cozinha, digamos, vou demonstrar o processo de tinturaria, que é muito básico e simples. Ou seja, seca-se os líquenes, colocamos-los em água a ferver e, passado algum tempo, a água vai ganhar a cor dos pigmentos naturais do líquen, que servirá para tingir os tecidos e a lã. Estes pigmentos dos líquenes também servem para tingir papel na indústria do papel. Portanto, no dia a dia temos de nos aperceber de mais pormenores da natureza, ter mais curiosidade, de querer saber mais e de entender vários sinais, como é o caso aqui dos líquenes, que quando vemos líquenes, por regra, significa que estamos num ar saudável, num ambiente agradável e pronto, temos de valorizar na mesma natureza. Portanto, obrigada. Obrigado nós, Isis, obrigado nós. Nós é que temos que agradecer-te, a ti e à tua professora, esta lição que aqui nos trouxeste. Mas há uma pergunta que eu tenho que te fazer, como é que nasceu esta paixão tua pelos líquenes? Como é que apareceram os líquenes na tua vida? Porque são organismos, ou seja, seres vivos que nós muitas vezes, por exemplo, eu quando olhava para eles achava
olha, está ali musgo em cima de uma telha do telhado, mas que na verdade são líquenes e que existe uma enorme diversidade deles e que podem ser classificados de várias maneiras e é mesmo muito curioso ligar todos os pormenorzinhos que existem na natureza e muito mais. Muito bem. E, portanto, como veem, estas aprendizagens que nós cada vez mais tentamos que não sejam aquelas mais livrescas, mas que sejam aquelas que saiam de cada um dos nossos alunos, são personalizadas na primeira pessoa, aqui pela Isis, a quem eu agradeço muito a participação nesta nossa conversa em forma de webinar. Obrigado, Isis. Tudo a correr bem. Bom, passamos para o nosso conferencista seguinte. Este rapaz já tem aqui um currículo e peras, como se costuma dizer. Luís Martins Azevedo, frequenta o 9º ano do Colégio Dom Diogo de Sousa, tem ganho vários prémios de jovens repórteres do ambiente, premiado no concurso internacional Dark Sky Rangers, Young Reporters for the Environment e vencedor da feira de Hands of Science Network em 2018, com comunicação na Faculdade de Biologia na Universidade de Barcelona. Rapaz, enfim, tem aqui algum domínio destas coisas todas. Portanto, caríssimo Luís, encontramos através dos Jovens Repórteres do Ambiente, estou a ver aí aqui a doutora Margarida, um abraço também, e, portanto, caríssimo, é contigo agora, os próximos 10 minutos. Tudo a correr bem. Muito obrigado. Obrigado. Olá a todos, vou fazer aqui uma partilha. Olá a todos, sou o Luís, eu tenho 14 anos e sou jovem repórter para o ambiente. Entre as minhas reportagens que eu já fiz, algumas delas são sobre a biodiversidade e hoje vou-vos apresentar e falar um bocado sobre elas. A primeira reportagem que vos vou apresentar tem a ver com os Simpsons, é verdade, e vocês devem estar a perguntar como é que com os Simpsons vou conseguir falar sobre biodiversidade. Vou-vos contar tudo. Basicamente, em minha casa somos todos fãs dos Simpsons, vemos Simpsons quase todas as noites, e houve uma noite que nós vimos um episódio chamado Com licença, eu quero ver o céu, e no dia a seguir em que vimos esse episódio, o meu pai recebeu um e-mail sobre um concurso da Feira de Ciências, que ia acontecer em Viana, e que tinha como tema a luz. E depois de falar connosco, e decidimos então participar nessa Feira de Ciências, baseando-nos neste episódio dos Simpsons, que nos fala sobre poluição luminosa. A poluição luminosa é um fenómeno que não é muito conhecido, mas tem a mesma importância que a poluição marítima, a poluição aquática, a poluição atmosférica, e que infelizmente não é muito conhecido. Neste episódio dos Simpsons, então, vou só referir que pronto, na feira aqui fomos nós, na Biologia, na Universidade de Biologia, eu e o meu irmão. Então, este episódio... eu estou a partilhar já agora. Estamos a ver tudo muito bem, Luís. Podes continuar, está perfeito. Ok. Então, neste episódio em Springfield, que é a cidade onde os Simpsons vivem, as luzes ligam-se ao máximo 24 horas e faz com que as noites pareçam dias. E por causa disso, a poluição luminosa aumenta bastante e há efeitos secundários nos animais. Como podemos ver aqui, que como é óbvio é exagerado este pássaro que está a enterrar a cabeça no chão, que depois acaba por entrar no chão, como é óbvio no solo, como é óbvio é exagerado, mas tem um pouco a ver com a realidade. Porque a poluição luminosa causa efeitos secundários na biodiversidade, não, como é óbvio aqui no episódio dos Simpsons está exagerado, mas estão a ver o diapositivo com a reportagem. Neste momento estamos a ver um diapositivo que diz poluição luminosa com os Simpsons à procura do céu sem poluição luminosa. Ok? Ok. Continua. Peço desculpa, eu estava aqui com os problemas. Está nervoso. Então, efeitos, tem efeitos, por exemplo, em animais noturnos, como nos mochos,
que acabam por ter as suas rotinas alteradas, por exemplo, para apanhar predadores, até os seus horários são alterados. Agora, para dar um exemplo mais conhecido, por exemplo, nas tartarugas, quando nascem, guiam-se pela luz, que neste caso é a luz do luar, e com a poluição luminosa acabam por se guiar pela luz errada, que é a luz que vem das cidades, e acabam por morrer. Isto infelizmente acontece muito. Nos seres humanos, e que também está representado nos Simpsons, no episódio, também afeta os nossos ciclos de sono, por causa da privação de sono que o excesso de luz causa. E agora vou-vos passar para outra reportagem, que é uma fotoreportagem, desta vez já não é um artigo, que eu fiz durante o primeiro confinamento, em que reporta o facto de, com o primeiro confinamento a chegar, os passeios e as ruas pararam de ser limpas, e as plantas as plantas daninhas ou plantas silvestres de serem arrancadas, e isto fez com que insetos como abelhões, abelhas, borboletas tivessem mais com que se alimentar, polinizar. Os polinizadores foram beneficiados com o facto das plantas não serem arrancadas, e estas fotos foram todas tiradas mesmo ao lado da minha casa, por isso acho que isto aconteceu basicamente em todas as cidades, e as plantas estavam a crescer. Esta aqui da direita é um abelhão que eu tirei esta foto num terreno que na altura estava cheio de ervas, e no dia em que eu tirei esta foto tinha muitas abelhas e borboletas. Mas infelizmente, isto agora já é mais um à parte, o outro dia eu passei neste campo e estava tudo cortado, porque é com a retoma das atividades na altura, e ficou tudo cortado. Esta reportagem foi feita, como já disse mesmo, foi feita no confinamento, e foi bastante fácil de fazer porque foi basicamente num passeio higiênico, e pronto, é isso. Demos também uma outra visão que será que estas plantas que estão no meio da rua, como aquela que vemos ali, aquela planta laranja, afetam as pessoas que estão a passar? Se vamos a ver, nós nem reparamos. Por isso, será que há mesmo necessidade de cortá-las? E porque já que não nos afetam, como é óbvio, se forem em excesso tem que se cortar. Mas será que nos afetam? Porque se formos a ver, digamos que não nos chateiam, para fazer um termo mais comum, e estão a beneficiar os outros insetos. Agora aqui, como última reportagem que vos vou apresentar, foi esta vídeo-reportagem que eu fiz sobre as vespas asiáticas, ou vespas volutinas, em que filmei vários ninhos de vespas asiáticas ao lado da minha casa. As vespas asiáticas é uma espécie invasora, e que é uma ameaça à biodiversidade especificamente às abelhas e especificamente aos polinizadores. As vespas asiáticas, como disse, são invasoras, não são portuguesas, são da Ásia, acho que dá para entender pelo nome, e vieram para Portugal e matam e comem as abelhas e vespas para se alimentarem. E é uma grande ameaça aos polinizadores, porque mata abelhas, que, como é óbvio, estão a matar polinizadores. Por sinal, neste vídeo aqui que está disponível na plataforma, tem lá um vídeo de vespas asiáticas a atacarem um ninho de abelhas que o engenheiro Henrique me enviou. É bastante importante tentar lutar contra elas, e agora para vocês verem que mesmo que isto afeta e é preocupante, em minha casa eu tenho uma árvore e no meu quintal, e todos os anos no verão as vespas vão comer os pulgões que estão nas folhas. E este ano mais um animal foi-se juntar àquela árvore, que foram as vespas asiáticas, que estavam constantemente a sair e a voltar a entrar, digamos, na árvore, e quando saíam, muitas delas levavam vespas no colo, que dava para entender, porque as vespas asiáticas são muito maiores que as vespas normais, e dava para ver que elas levavam as vespas ao colo e até voavam mais devagar. E ficou assim mais ou menos por uma semana, as vespas asiáticas a atacarem as vespas que estavam a atacar os pulgões. E é bastante importante, e até porque as vespas asiáticas já chegaram a Lisboa, por exemplo, e é bastante preocupante. Já não tenho mais nenhuma reportagem assim para vos apresentar, mas agora, para finalizar, quero agradecer ao JRA, porque
se formos a ver, se eu não tivesse feito nenhuma destas reportagens, nunca teria ouvido sobre poluição luminosa, nunca tinha sabido mais sobre vespas volutinas. E sinto que a partir do momento em que faço reportagens destas, vejo o mundo de maneira diferente. Por exemplo, da poluição luminosa, se eu vou a um parque, reparo nas luzes que o parque tem, quando eu estou a andar até na rua. Agora, a partir do momento que eu também fiz aquela das plantas silvestres, reparo como é que estão os passeios. Naquela caminhada que dei, reparei que estava tudo cortado. E quero agradecer. Luís, nós é que agradecemos, percebemos que tens um manancial imenso de informação para nos transmitir, que tiveste de selecionar aí alguma do material que tens, e portanto queria agradecer-te e dizer que aquilo que aqui trouxeste, desde as questões ligadas, tão atuais, enfim, já vamos no segundo confinamento, ou no terceiro, no segundo, mas do primeiro, como salvavam as abelhas, o facto de não se cortar as ervas junto às estradas, e também para o facto, temos que acrescentar isto, dos carros e dos veículos, todos eles serem muito menos em circulação. E, portanto, depois vieste às festas asiáticas, a ameaça à biodiversidade, e foi uma apresentação que tem muito a ver com o teu trabalho já feito e o teu trabalho muito valorizado e muito interessante, que tem sido visto por muitos especialistas. Parabéns para ti. 2 notas nesta reta final. Dizer que não há certificado, como eu há pouco disse, de acreditação, mas pode haver claramente um certificado de presença para quem assim entender e pedir. Também se podem colocar questões no bate-papo, aquilo que entenderem em relação a tudo isto. Queria também pedir desculpa, deveria eventualmente ter feito isto logo no início, porque este webinar estava inicialmente agendado para ser das 5 às 6 da tarde, teve que ser aqui antecipado 1 hora, um agradecimento também aos conferencistas que anuíram e foi antecipado assim num tempo recorde. Bom, vamos para a nossa última comunicação. Ricardo Zucht é arquiteto, professor associado da Universidade de Lisboa, com funções de coordenador e regente do projeto de licenciatura em arquitetura, é autor de programas de estudo e de estratégias didáticas e, daquilo que eu sei, vem aqui falar-nos um pouco do que é a arquitetura e como é que a arquitetura tem a ver não só com a paisagem, mas também com a biodiversidade. Ricardo, força. Muito obrigado, não sei se já me estão a ouvir. Perfeitamente. Obrigado pelo convite, antes de mais, e parabéns por esta iniciativa, que também é uma maneira de aproveitar inteligentemente estes confinamentos e esta facilidade que temos todos em juntar-nos, nem que seja digitalmente. Vou, sem mais demoras, partilhar a minha apresentação. Não sei se estão a ver. Está perfeito, Ricardo. Vos mostro. Ora bem, eu tinha aqui organizei aqui uma breve apresentação, pelo pouco tempo que temos, que chamei impressão de paisagem. A ideia é um bocadinho contornar uma ideia um pouco banal que as pessoas têm da arquitetura, que os arquitetos fazem edifícios, fazem casas, enfim, e fica assim um bocadinho no ar e que discutem muito uns com os outros os desenhos das casas e as formas de umas paulas e umas coisas que ninguém percebe bem. Eu dei durante 20 anos aulas aos alunos do primeiro ano e começava por passar esta imagem destes 3 grandes pilares que organizam este universo, esta área de pensamento que é a arquitetura, que está ligada a muitas áreas, para além da biodiversidade, estamos aqui a discutir hoje. Falava da terra, do homem e da cultura. Terra para nós, para além de biodiversidade, clima, questões atmosféricas, questões geográficas, para nós a terra é paisagem. E a paisagem, que pode ser paisagem urbana, pode ser paisagem rural, já não há quase paisagem rural que não seja transformada pelo homem, em Portugal, tirando os parques naturais. Portanto, paisagem, quando nós passamos no Alentejo, a paisagem que vemos é paisagem transformada pelo homem. E uma das imagens que eu usava para explicar isto são os quadros dos impressionistas, que
de que gosto muito, porque justamente aquilo que eles queriam promover, está aqui um exemplo do Claude Monet, é que a paisagem, cada um de nós tem a sua leitura individual da paisagem. Cada um de nós não é um mero espectador, é uma pessoa que constrói relações emocionais e relações, uma corrente de emoções, como eles diziam, com esse universo que nos impressiona e que nós sabemos ler, cada um de nós, de um modo individual. E é isso que os arquitetos fazem, é interpretar, perceber, entender e conseguir trabalhar com a paisagem. O homem, esta é a nossa primeira grande casa. Isto é uma gruta com 20 mil anos, do Paleolítico, é uma gruta de Lascaux, que certamente muitos de vocês já ouviram falar, e que é uma coisa absolutamente impressionante. Imaginem o que é um homem que tinha uma inteligência semelhante a uma criança de 3, 4 anos, que mal sabia falar, comunicava de maneira muito elementar, organizar-se, identificar tão bem a paisagem que conseguia não só perceber os seus trilhos de caça e as suas incompetente que era como predador, tinha que se organizar para conhecer muitíssimo bem a paisagem e o território para conseguir ter alguma eficácia nessas caças e descobrir estas grutas por não saber construir nada e transformá-las nas suas casas. Como é que transforma essas casas? Pintando e ilustrando os rituais da sua vida. Não é? Esses rituais era este ar mágico destas caçadas e destes bichos que os impressionavam imenso, o que não só revela para já uma mensagem que eu acho que é tremendamente importante passar em relação a estas questões do ambiente. Nós durante milhares de anos tivemos uma relação muito próxima e muito evidente, profunda, e clarissimamente profunda, com a paisagem da qual dependíamos intimamente. A nossa vida dependia dessa qualidade de relação. Há um antropólogo, que é o Desmond Morris, que levanta uma questão muito engraçada, porque ninguém consegue perceber como é que pessoas que mal sabiam falar e que não tinham qualquer universo em termos de educação, conseguiam pintar desenhos tão incríveis que nós 20 mil anos depois percebemos perfeitamente estes desenhos, comunicavam pelos desenhos, e para além disso, desculpa, tenho o microfone aberto. Obrigado. E entretanto, estas faziam-no de uma maneira extraordinária. Qualquer um de nós que somos profissionais do ensino e fomos anos alunos, e os alunos que estão a ouvir-nos têm muitos anos de escola, se pedisse para pintar no teto da sala onde estamos um touro deste tamanho, provavelmente nenhum de nós conseguia, e eles conseguiam. Portanto, é revelador desta cumplicidade e deste universo de forte ligação do homem com a paisagem. E assim, com o tempo, fomos evoluindo e construímos aquilo que se chama cultura, que muitas vezes os portugueses acham que cultura são umas pessoas mais ou menos vestidas de preto, a dizer umas coisas que ninguém percebe, muito complexas, mas não, a cultura é tudo aquilo que nós conseguimos construir. Todos os mecanismos que nós construímos para a nossa vida, neste nosso planeta, e conseguimos construir a arquitetura vernacular. Este é um exemplo do Iémen, consegue construir esta espécie de metáforas desta montanha, muito bonitas, que parece que quando tocam no céu estão tintadas de azul. Não é? Portanto, começando pelo universo metafórico, representativo, não é meramente funcional, pelo contrário, isto são casas que são fortemente ligadas à cultura do homem. Portanto, a arquitetura organiza-se nestas três grandes pilares. A arquitetura moderna, já agora, já que vamos falar dela, espantou o mundo com esta casa em 1934, uma casa do arquiteto americano Frank Lloyd Wright, construída em cima de uma cascata, chamada Casa da Cascata, onde ele demonstrou com princípios ultra inovadores de umas peças de betão que parecem suspensas no ar, técnicas de construção do mais evoluído que havia na época, e que ao mesmo tempo está perfeitamente inserida nesta paisagem. Uma corrente de arquitetura que ficou chamada na altura como o organicismo, justamente por causa disso. Para mim isto é um exemplo bom para esta nossa conversa, e diria que um bom projeto de arquitetura é quando nós temos a capacidade de transformar um lugar num lugar mais interessante e mais bonito, mesmo que fosse um lugar já belíssimo como este, transformá-lo ainda mais belo e mais singular depois da intervenção de um arquiteto. Às vezes não acontece, como é evidente. Vou prosseguir com esta nossa conversa com um desafio que tive, que foi o mais importante até hoje na minha carreira. Fui convidado pela EDP para fazer um concurso
no Douro, numa zona de uma barragem, que era um projeto que se queria completamente singular, um projeto de autor, e muito diferente daquilo que era o usual. Chamámos-lhe logo VQPRD, que, como sabem, é vinho de qualidade produzido em região de mercado, e portanto era o nome do nosso resort. Imaginem o meu medo, não é? Isto é um bom exemplo do que eu disse há bocadinho. A região do Douro é belíssima, é património da humanidade, é defendida pela Unesco, como sabem. Tudo o que é paisagem do Douro é trabalhada pelo homem, é a prova que nós somos capazes de transformar a paisagem natural numa coisa belíssima, está aqui uma prova. Mas agora imaginem o que é para um arquiteto ter que fazer um empreendimento que supostamente teria que ter entre 50 e 60 casas, um hotel de 120 quartos e um spa numa paisagem destas. Foi um desafio enorme. Fui para o Douro, fui à procura de fotografias antigas. Estas fotografias são lindíssimas, são dos anos 50, de um inquérito célebre que os arquitetos fizeram à arquitetura vernacular, independentemente da tristeza subjacente a uma enorme pobreza de uma época. Há aqui uma inteligência no modo como se usava o material, como se adoçavam as construções ao perfil dos terrenos, toda esta lógica da composição de uma paisagem, não é? Não havia aqui grandes contrastes, não é? Depois esta ideia de uma vida, da vida do homem, dessa cultura do Douro, que é uma cultura muito à volta do vinho, da produção do vinho, da vinha, do desenho destes socalcos, não é? E, portanto, o homem tem uma relação profundíssima com a paisagem, que tem a ver com aquilo que vos mostrei na gruta de Lascaux, não é? O cerimonial da vinha, da apanha da uva, etc, etc. E esta fotografia teve um papel importantíssimo para mim. É uma fotografia até com pouca qualidade, de um fotógrafo que me deixou tirar uma cópia que conhecia em peso da régua, e que é uma fotografia dos grupos de pessoas que se juntavam para acompanhar os artífices que construíam os muros dos socalcos. E foi exatamente depois desta ideia que veio o grande conceito que estruturou o meu projeto, depois de ter andado também a fotografar entusiasticamente estes muros de xisto que são lindíssimos e que por lá encontrei. E a ideia era esta, estes muros da barragem do Bagaúste, transformá-los nos socalcos. O que lá está são os bairros abandonados, era um pequeno bairro abandonado dos operários e alguns trabalhadores de barragem que ficaram para lá com este ar degradado, e este era um troço do terreno, muito ao lado, que mesmo assim existia aqui um contraste que eu não queria ter. Como já viram, os socalcos são muito bonitos, mas depois há uns apontamentos que são umas telhas e umas casas brancas, e há sempre um contraste grande entre os socalcos e as casas. Depois há outro problema muito grande, que é, atrás das casas vêm os carros das pessoas, não é? Portanto, 50 casas significam 50 carros com estas pinturas metalizadas, ultra brilhantes, que os carros têm hoje em dia, e, portanto, não eram só 50 casas, eram 50 casas e 50 carros a cravejar umas colinas como estas. E surgiu esta ideia de o terreno era nesta zona, vendo o meu cursor, que aqui está a barragem do Bagaúste, e era no meio de 2 quintas de produção de vinho. E tive uma ideia que era, se eu fosse buscar os socalcos que estavam na bainha do meu terreno e se os trouxesse para dentro do meu terreno, como se fosse plantar vinha, e dentro desses socalcos construísse casas. Fui buscar um amigo, um talentoso arquiteto paisagista, porque os trabalhos de arquitetura fazem-se em equipa, que gostou imenso desta ideia e a montou comigo. O seu nome é João Ferreira Nunes. E aqui está um desenho da implantação do nosso empreendimento, com 62 casas, conseguimos até mais 10, um hotel de 120 quartos e um spa, aqui perfeitamente inseridos dentro desta montanha, deste troço de paisagem do Douro. O conceito das casas era este que estão a ver, foram os primeiros desenhos que começaram a ser feitos, é um esquiço, como nós chamamos em arquitetura, e são uns socalcos, como estão a ver, que se organizavam na inclinação do próprio terreno, e esses muros de xisto eram furados com umas bocas, com um betão da cor do xisto, onde existiam os pátios das casas, com o terraço coberto por vinha. Este é o exemplo de um esquiço de uma casa tipo
que já vos mostro mais à frente. Isto foi uma maquete que nós apresentámos para o concurso, que devo dizer que foi um concurso muito penoso para nós. Éramos 5 ateliês e o nosso ateliê era o mais pequeno, e portanto era uma espécie de luta de David contra Golias. Nós éramos o pequeno David, como já se percebeu, e estes eram os socalcos, uma maquete feita em madeira, os socalcos das 2 quintas e os nossos socalcos, e como se vê, houve aqui a clara ideia de desmantelar o nosso trabalho nessa paisagem do Douro. Esta era uma imagem de uma casa tipo. Portanto, estamos a falar deste socalco destas pedras e aparecia esta boca de betão branco com o pátio de cada uma das casas, e o resultado seria este. As casas estão desfasadas em altura, na inclinação dos socalcos. Aquele foi o SUV mais feio e maior que nós conseguimos encontrar, para perceber que ficava perfeitamente escondido debaixo da casa, que estava ligeiramente suspensa. As próprias ruas de acesso eram de empedrado, para obrigar os carros, que como são caros, as pessoas, em vez de ter lombas, basta pôr um chão mau, que as pessoas andam devagar, não é? E, portanto, o acesso para os carros andarem devagar, e aqui à esquerda vê a casa da frente, com um terraço coberto com a mesma vinha, que seguiria das quintas do lado. Não é preciso ter guardas também de aço inox, ou umas guardas, porque as próprias peças de aço que agarram a vinha servem de guarda. E, portanto, íamos literalmente ver estes socalcos com estas bocas onde existiam as casas por dentro. Da minha sala eu via isto. Podia ver a vizinha a passear no terraço da frente, mas via a cobertura da casa da frente, que é um socalco com vinha. Pode-se imaginar facilmente que, quando estivesse aqui, eu estou dentro da vinha. Cheiro vinha, não é? E portanto também havia aqui uma questão, que parte destas casas eram para turistas, e como sabem tem surgido muita gentrificação. Isto era uma ideia de atrair pessoas para dentro da cultura do vinho. Não eram pessoas estranhas ao Douro, eram pessoas que, quando chegassem, quer quisessem, quer não quisessem, faziam parte desta cultura e faziam parte desta paisagem do Douro. Para terminar, não tenho tempo para mostrar o projeto todo, mas uma ponte que eu gostava imenso, que é a ponte que lá está, de Peso da Régua. É uma ponte que está abandonada desde que foi construída, porque foi uma promessa de um comboio que nunca chegou a acontecer, e está aqui como uma escultura com este aço enferrujado, não é? E eu gostava imenso de levar esta ponte para o meu projeto. Existe nas barragens uma peça que era um grande problema, que era referido neste concurso, que é o chamado Blondin. O Blondin é este muro que eu vos estou a mostrar, que é um muro normalmente meio curvo, que está perpendicular, desculpa, em relação à barragem, e que é uma espécie de grua horizontal. Lançam-se uns cabos de aço e este Blondin agarra uma ponteira do cabo de aço para poder betonar a barragem. E depois ficam este muro de grande dimensão, em betão, que não se pode demolir, porque só se fosse a dinamite, e isso poria em perigo a própria barragem. Um outro ponto do programa era fazermos um spa de vinho, que era uma coisa que estava na moda na altura. Isto passava-se em 2007, e então a ideia foi transformar o problema do projeto numa virtude do projeto, que é uma coisa que me interessa muito. E portanto este Blondin teria o betão completamente limpo, e depois eu ia convidar o Rui Chaves, artista premiado, escultor, belíssimo escultor português, que tenho o prazer de conhecer bem, premiado pela EDP, e desenhado entre mim, o engenheiro e o Rui Chaves, íamos fazer esta estrutura neste aço igual ao da ponte, um aço que mantinha esta ferrugem, que se chamasse cortene, e portanto, e lá dentro íamos fazer umas deformações do mesmo betão do Blondin e fazer o tal spa de vinho, que acabava numa piscina do lado direito, chamada Infinity, e as pessoas podiam nadar sobre aquele muro que tem 2 metros de largura, a olhar para a piscina e para o vale do Douro. E a última peça era, nesta parte mais alta do spa, abrirmos uma grande janela com este mesmo aço e com estes elegantes painéis espelhados que tinham acabado de aparecer no mercado. Íamos fazer uma janela que ia refletir o céu, ia refletir o outro lado do Douro, abrir um grande buraco imaginável aqui nesta parede do Blondin, e ia ter a fazer a suprema ironia, que era este spa, que era da EDP, era completamente independente da rede energética, porque a energia solar o tornava autossuficiente. E foi esse o nosso ensaio, para tentarmos manter a paisagem do Douro assim bela como é. Obrigado.
Ricardo, obrigado eu. Há pouco algum colega nosso escreveu aqui qualquer coisa do género. Epá, isto é pena, é ser pouco tempo, porque os oradores têm pouco tempo. Mas pronto, montámos o webinar para 1 hora. Temos uma série de pessoas que já aqui nos disseram que iam sair, porque tinham outros webinars em seguida. E, portanto, eu gostava muito de agradecer, enfim, esta apresentação, que começa na gruta do Paleolítico, na identificação clara que é feita de uma paisagem, que depois nos traz para a cultura do homem, sendo aquilo que conseguimos construir, com maior ou com menor biodiversidade, com maior ou com menor paisagem pelo meio, e depois a cultura da arquitetura na paisagem e o impacto desta em todo o resto, até nas questões económicas e sociais, como aqui foram trazidas, não só pelo Ricardo, mas também quer pela Isis, quer pelo Luís, agora ia-lhe chamar outra coisa, pelo Luís Martins, que também abordaram esta questão da parte económica. Houve uma série de questões que foram colocadas logo quando das vossas inscrições. Enfim, nós tentámos que os próprios conferencistas as pudessem tocar, se fosse esse o caso. Claro que muitas ficam por responder, e como são 5:05 neste momento já, eu terminaria aqui agradecendo a todos a presença e enfim, um agradecimento especial para o Ricardo Zucchi, para a Cristina, para a Clarice Ferreira, aliás, para a Isis e para o Luís Martins, com um agradecimento também, objetivamente, a toda a equipa da DGE que esteve no back-office de toda esta apresentação, a Cristina Neves, o Rui Lima, a Isabel Lopes e a Helena Gil. Portanto, para todos, um excelente resto de tarde. Esperamos que, confinados como estamos, possamos continuar a sobreviver, possamos continuar a apreciar aquilo que lá está fora e possamos continuar também a ter bons arquitetos que nos deem boas paisagens. Tudo bom. Muito obrigado.